Eu me lembro daquele dia como se fosse um filme projetado direto na minha pele. Cada detalhe grudado na memória, como se o universo tivesse decidido apertar pause, só para me obrigar a encarar tudo de novo. Acordei acreditando que seria mais uma segunda-feira, mas havia um peso estranho no ar, um silêncio desconfortável que prendia a respiração. Meu nome é Adriano, e se você está aqui agora, se está ouvindo essa história contada da minha boca, talvez seja porque em algum lugar da sua vida, você também já sentiu que o chão abriu sob seus pés. A primeira rachadura daquele dia apareceu no olhar de Larissa. Não era um olhar de briga, nem de mágoa. Era um olhar de alguém que já foi embora antes mesmo de abrir a porta. Aquilo me atingiu num ponto que eu não sabia que existia, como se uma parte de mim já pressentisse que algo estava prestes a ruir. E você vai entender, porque o que veio depois mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, perda e recomeço. Quando Larissa abriu a boca, não era apenas a voz dela que eu escutava, era a soma de todas as inseguranças que eu vinha carregando escondidas, esperando o momento de explodir. Ela respirou fundo e disse que não conseguia mais confiar que eu me reergueria, que não acreditava que eu seria capaz de reconstruir a vida depois da demissão. Isso me atravessou como um golpe seco, não porque fosse mentira, mas porque era exatamente o tipo de apoio que eu mais precisava ouvir, e não ouvi. Ela listou cada falha minha como se estivesse limpando a consciência. Minhas hesitações, meus medos, meus atrasos, minhas tentativas frustradas de parecer forte quando estava despedaçado por dentro. A frase final foi o tiro que encerrou aquela versão de mim. Adriano, eu mereço alguém melhor. Naquele instante, senti uma mistura confusa de choque, culpa e vazio. Mas o pior não foi ela ir embora. O pior foi descobrir que eu estava enfrentando essa guerra interna totalmente sozinho. Depois da saída dela, corri até meus amigos, Marcos e Henrique, acreditando que encontraria acolhimento, palavras que segurassem minha queda. Mas quando contei o que aconteceu, os dois se entreolharam de um jeito que me gelou por dentro. Aquele olhar não era surpresa, era confirmação. Eles já sabiam que Larissa pensava em terminar, já tinham ouvido os desabafos dela. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha me dito. Foi aí que aprendi um tipo novo de abandono, aquele que acontece no silêncio, quando quem você considera família vira plateia da sua própria queda. Não foi só a decepção deles. Foi a sensação sufocante de perceber que todos estavam esperando que eu fracassasse, como se fosse inevitável. Isso poderia ter acabado comigo. Só que, sem perceber, uma outra coisa começou a nascer ali. A raiva. Não uma raiva destrutiva, mas a raiva que acende algo no fundo da gente. A raiva que desperta a vontade de provar que não, eu não estava acabado. Naquela noite, encarando o meu próprio reflexo no escuro do quarto, percebi uma verdade incômoda. Ninguém viria me salvar. E essa constatação, que num primeiro momento parecia cruel, se transformou em liberdade. Se eu estava destruído, então eu podia me reconstruir. Era minha chance de nascer de novo. Comecei a estudar, a treinar, a reorganizar meus dias como se estivesse montando um quebra-cabeça que precisava fazer sentido de novo. No início, doía. Era como carregar pedras invisíveis todos os dias. Mas depois, a dor virou rotina, e a rotina virou força. A cada pequeno progresso, eu sentia que estava recuperando pedaços meus que tinham sido arrancados ao longo dos anos. A rejeição de Larissa, que antes era uma ferida aberta, começou a parecer um empurrão do destino, um convite para me tornar alguém que eu mesmo pudesse respeitar. E foi justamente quando eu estava finalmente me levantando que algo totalmente inesperado aconteceu. Meses depois, quando a poeira da minha vida finalmente começava a baixar, Larissa reapareceu. Ela surgiu com aquele sorriso nostálgico, carregado de lembranças e promessas antigas. Disse que estava com saudades, que sentia falta de quem eu era, que admirava o homem que eu estava me tornando. E aquilo, por alguns segundos, mexeu comigo. Porque o coração, quando reconhece um velho amor, costuma esquecer dos cortes. Mas junto com a saudade, veio a pergunta silenciosa que atravessou minha mente. Onde você estava quando eu precisei que acreditasse em mim?
Percebi que o Adriano que a amava havia ficado lá atrás, junto com as expectativas e os medos que me mantinham pequeno. O Adriano de agora não cabia mais no mesmo lugar onde fui quebrado. E foi ali, olhando nos olhos dela, que entendi. Às vezes, a vida nos tira algo não para nos punir, mas para que possamos crescer no espaço que sobra. Aquela rejeição que antes me destruía virou meu combustível. A solidão virou disciplina. O silêncio virou clareza. Comecei a construir uma nova carreira com foco, consistência e uma fome de transformação que eu nunca tinha sentido antes. Cada vitória, mesmo as pequenas, me provava que eu era capaz de muito mais do que imaginava. O mais impressionante é que quanto mais eu crescia, menos eu sentia a falta do que tinha perdido. Eu finalmente entendi que o universo às vezes arranca coisas da nossa vida para abrir espaço para versões melhores de nós mesmos. Hoje, te olhando direto nos olhos, mesmo que através dessa narrativa, eu te digo, se você está passando por uma queda agora, talvez ela seja exatamente o que você precisa para alcançar um lugar que você nunca teria coragem de buscar sozinho. O primeiro passo é seu, o resto você constrói com a força que ainda nem descobriu que tem.